Meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Brownie Fogo, segundo vídeo deste sábado para a gente tratar de todos os assuntos possíveis aqui sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Peço que você se inscreva aqui no canal, estamos quase chegando aí nos 25.600 inscritos, está quase alcançando aí essa marca. Ative as notificações para você não perder absolutamente nada e comente seu nome, a cidade onde você está falando aqui para eu te mandar um salve sempre no início do vídeo. De volta aqui a rotina dos salves, né? Para você que está prestigiando aí o canal, sempre comentando com toda a rapidez do mundo e tudo mais. E lembrando de tripézinho novo, né? Tô aqui, tripé, né? Estão aqui posicionando, aqui tá maneiro, né? A gente antes colocava uma parada improvisada aqui numa mesa e tudo mais, agora temos realmente um tripé muito legal aqui pra gente usar. Então vamos lá, os salves aqui vão pro Evandro de Belford Roxo, pro Thiago, pro Lucas e pro Guilherme. O primeiro é o pai, os outros são filhos de São Francisco do Sul. O Marcelo Máximo de Belford Roxo também, o Rafael de Teresópolis e o Marcos César de Novo Gama de Goiás. Também vou falar o último aqui, Edson Tavares de Juiz de Fora. Vamos lá, galera, antes da gente fazer essa projeção desse clássico entre Botafogo e Vasco que acontece amanhã, dia 2 de fevereiro, às 4 da tarde. Hoje é dia 1º de fevereiro, ressaltando aí, porque tem uma rapaziada aí que às vezes comenta, né, fica meio irritada, mas não se liga que o vídeo é de 4 meses atrás, 3 meses, acha que o vídeo é de ontem. Seguinte, gente, a gente tem que falar aqui sobre Zé Ricardo, ex-treinador do Botafogo, que há um ano atrás comandava a equipe carioca, a equipe alvinegra, processou o Botafogo, colocou o Botafogo na justiça e ganhou a causa. A justiça condenou o Botafogo a pagar R$1.400.000 ao ex-técnico do Botafogo, Zé Ricardo, por questões salariais. O Botafogo devia alguns salários, né, reajustes, situação de multa rescisória. Então o Botafogo ele está aí condenado a pagar essa quantia milionária para o ex-treinador. Cabe recurso, vale lembrar que essa decisão ela não é em última instância. E, gente, como sempre, eu vejo muita gente revoltada com um cara que processa o Botafogo. Pô, Zé Ricardo, né? Quem é Zé Ricardo para pedir dinheiro do Botafogo? Né? O cara veio pra cá, não fez nada, né? Salvou do rebaixamento, Campeonato Carioca é ridículo, eliminou a gente da Copa do Brasil, ferrou nosso ano e agora quer pedir dinheiro. Cara, eu acho que em tese dá até para sentir raiva, porque realmente o trabalho dele foi caótico em 2019. Mas como é que você vai discutir com uma coisa que ela foi assinada? O Botafogo teve um contrato com esse treinador e não pagou, pelo que a justiça viu. O Botafogo não pagou tudo aquilo que devia, né, e ainda deve ao treinador. Pelo que consta, são 3 coisas que o Zé Ricardo cobrou da diretoria alvinegra. A situação do 13º salário referente ao mês de 2018, ao ano de 2018, perdão, férias, né, referentes também ao ano de 2018, e a multa rescisória, quando ele foi demitido depois da eliminação do Botafogo para o Juventude na 3ª fase da Copa do Brasil do ano passado. Vocês lembram que teve polêmica em relação a isso, né? O Botafogo não tem dinheiro para pagar a multa. Como é que vai pagar essa multa? Acabou que ficou por isso mesmo. Botafogo, houve até um boato de que teve um acordo, que não ia ter multa, mas não, né? O Zé Ricardo acionou o Botafogo na justiça e aí a gente está vendo o clube tendo que pagar, pelo menos até esse dado momento, né? Sem uma liminar, sem segunda instância, sem um recurso do Botafogo, né? O clube sendo condenado a pagar R$1.400.000 ao técnico Zé Ricardo. Aí a gente vai refletir aqui um pouco. Para refletir um pouco sobre negócios mal feitos e como que essa gestão amadora ela faz com que tudo seja um ciclo vicioso e o Botafogo não consiga sair economicamente do lugar. É a situação do Zé Ricardo. O Botafogo ele não paga os salários, não paga aquilo que deve a um treinador que talvez não devesse custar aquilo que custava. O Zé Ricardo, pelo que eu me lembre, ele ganhava 250 mil mensais, né? Coisa que, na minha opinião, é um absurdo para se pagar na situação do Botafogo para um técnico, ainda mais um técnico que não é de ponta, que é o Zé Ricardo. Tenho todo respeito pelo Zé Ricardo, mas, sinceramente, não é um treinador para ganhar isso. E, obviamente, que o Botafogo acaba se endividando, não só pelo Zé Ricardo, mas por salários altos, assim, em relação a alguns jogadores, como, por exemplo, o Rodrigo Pimpão, Marcos Vinícius. Então, alguns jogadores que ganhavam no ano passado muito, o Botafogo não tinha como marcar com isso, e aí ficava um pouco endividado. Não paga os salários, o Zé Ricardo coloca o time na justiça. Aí eu volto agora para o início do ano. O Botafogo vendeu o zagueiro Pimenta, vocês lembram disso, em janeiro, pelo valor de R$1,5 milhão. É um valor praticamente igual àquilo que o Botafogo nesse momento está devendo ao Zé Ricardo.
pelo que foi condenado, pelo que o Botafogo foi condenado pela justiça. Ou seja, o Botafogo, na teoria, é claro que tem um recurso, é claro que a situação, o dinheiro do Pimenta, ele já foi utilizado aí para pagamento de coisas, de dívidas, de pendências, mas em tese o Botafogo vem de uma grande promessa das suas categorias de base, que poderia ter virado um novo Igor Rabelo, que poderia ter virado um novo Marcelo, que poderia estar sendo vendido no ano que vem ou daqui 2 anos por 10, 20 milhões de reais, o Botafogo vende por 1,5 milhão para o mundo árabe, não utiliza, não desfruta da sua própria potência, o próprio jogador que revelou. Por quê? Com imprevisibilidade. Outra coisa imprevisível foi essa multa aí, essa condenação por parte da situação do Zé Ricardo que acionou o Botafogo na justiça. Aí o dinheiro que o Botafogo já vende o jogador a preço de banana, que é o Lucas Pimenta, para pagar as suas condições, né, para segurar um pouco a barra da situação precária do clube, e aí a gente vê o Zé Ricardo ganhando do Botafogo na justiça justamente esse valor. Moral da história, gente, é um ciclo puramente vicioso, não tem muito o que fazer na medida em que a grande base que sustenta essa situação, ela tá errada, né? Que é a gestão, que é a transição, que é a lapidagem, que é você fazer um balanço financeiro adequado para que você não tenha esse tipo de imprevisibilidade. Você usar desculpa, é lindo você usar desculpa no microfone falando que você não tem dinheiro para contratar, mas aí você paga 250 mil de salário para um Zé Ricardo, você coloca uma multa rescisória altíssima, você paga o que é pago hoje, por exemplo, a um Marcos Vinícius, o que era pago, pelo menos antes desse corte aí, a um Cícero, uma renovação contratual de 2 anos com o Cícero, que tá, daqui 2 anos vai ter 37 anos. Então, é muito fácil falar que não tem dinheiro, mas você também continua não se organizando para não gastar o pouco que se tem com besteira. E agora a gente está vendo aí o Botafogo sendo acionado na justiça pelo Zé Ricardo, e na minha visão, obviamente que o treinador ele não está errado. Agora vamos falar um pouco de Botafogo e Vasco, né? E sinceramente, mas antes eu quero falar um pouco do time, e tem a ver, claro, com o clássico. Eu quero lamentar ainda mais, né? Eu quero realmente ser um pouco mais viúva do João Paulo. Eu acho que é um pecado o Botafogo ter perdido esse jogador. É claro que tem toda a situação financeira, o Botafogo precisa de dinheiro nesse momento, mas para mim é muito lamentável, cara. Seria interessantíssimo ver um meio-campo formado pelo João Paulo, junto com o Nazário, com o Honda. O Honda jogando ao lado do João Paulo eu acho que ia ser incrível, não só dentro de campo, mas fora dele, numa liderança, no aspecto profissional. São 2 caras que eu acho que podem até combinar. O Gabriel Cortez também, que é um bom jogador. Então eu acho que desqualifica muito o meio-campo, ainda mais na parte que é essencial em 2 problemas do Botafogo. Defensivamente, o João Paulo era o pilar do meio-campo, era o jogador que mais corria, o jogador que mais desarmava, o jogador que mais interceptava passes, e com a bola é o cara da saída de bola, que vem sendo o grande problema do Botafogo. Não vou dizer nem a saída, mas a construção de trás para frente contra times que estão ali bem postados, bem retrancados, como foi o caso do Resende no último jogo em alguns momentos. Eu particularmente espero estar errado, né? Foram 2 jogos só, mas eu não sei se Cícero e Thiaguinho dão conta do recado da mesma forma, com a mesma intensidade, né, e de maneira tão completa quanto a gente via em um só jogador, e esse cara era o João Paulo. Então, sinceramente, cara, a perda é muito, 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 muito grande, e eu repito, eu enfatizo aquilo que eu disse quando eu noticiei aqui a saída do João Paulo e a chegada do Cortez. O Cortez é um jogador com características diferentes, é um cara mais de chegada na frente, é um jogador, um meia ofensivo. Eu acho que o Botafogo não pode desistir de correr atrás no mercado de um substituto para a função do João Paulo. Agora a gente já quebra a cabeça um pouco nesse aspecto também. Botafogo e Vasco, e a gente deve ter o time, eu não vou dizer nem time alternativo, né, mas também não teremos a força máxima. O Botafogo ele vai poupar alguns jogadores, né, pelo que dizem aí alguns caras aí informando da situação do Botafogo, como por exemplo o Thiago Veras, que o Botafogo ele pode poupar de 3 a 4 jogadores nesta partida. E aí eu não acho que fique somente a critério do técnico Alberto Valentim, eu acho que vai numa adaptação física, eu acho que é uma contagem por parte da preparação física do Botafogo, de olhar e falar, ó, esse cara aqui é bom ser poupado, esse cara tá correndo muito, ele tá se desgastando, temos um jogo importante agora contra o Caxias, então alguns jogadores eles foram escolhidos. De cara, a gente vê aí o Cícero e o Carli, nenhum dos dois foi relacionado para a partida contra o Vasco da Gama, vão descansar, vão repousar para o jogo, confronto da primeira fase da Copa do Brasil. Eu acho que é interessante porque você realmente, se há um desgaste por parte desses jogadores que já não são jovens,
você realmente poupa esses atletas e dá oportunidade para outros jogadores num Campeonato Carioca contra um Vasco, beleza, que é um clássico, mas contra a equipe sub-23 do Vasco da Gama. No lugar do Carly, naturalmente, eu vejo uma oportunidade aí para o Juan Renato de fazer a sua estreia oficial, e no lugar do Cícero a gente vê uma incógnita. Se for em relação à característica, a gente vê um Caio Alexandre correndo por fora, né, até pelo, eu não vou nem dizer boa partida, porque o jogo foi catastrófico, mas uma atuação decente contra o Madureira do jogador, o único jogador que tentava alguma coisa naquele meio campo. Já se o Botafogo quiser alguma coisa mais objetiva, um jogador de maior ruptura, né, aí o Thiaguinho vai ter que fazer a saída de bola mais qualificada como o Cícero vinha fazendo, e o outro jogador vai ter que fazer a função do arranque, né, esse cara, na minha opinião, pode ser o Alex Santana, o Alex que ficou de fora do amistoso lá contra o Vitória por conta de um trauma, né, que ele teve no pé, e agora ele está voltando aos poucos, já estava no banco no último jogo e, sinceramente, acho que, né, se eu tivesse que seguir a minha intuição, eu diria que o Alex pode ir para o jogo sim. E, além disso, a gente tem a possibilidade do Pedro Raul também ser poupado. A gente vai ver a possibilidade desse jogador ser retirado dessa partida contra o Vasco da Gama. A torcida ficou um pouco irritada, né, lá nos perfis, nas redes sociais, mas eu acho que se realmente há um desgaste em relação a esse jogador, né, se realmente o cara tá correndo demais, ele tá jogando, se eu não me engano, o Pedro, ele jogou os 90 minutos, né, todos os jogos aí, eu acho que nada mais pertinente do que você poupar o jogador para uma partida mais importante na primeira fase aí da Copa do Brasil. Se realmente for desgaste físico, eu concordo, até porque eu vou falar de um outro jogador que, na minha visão, merece oportunidade, que é o Rafael Navarro. Na minha visão, hoje o Rafael está à frente do Igor Cássio, né? Pelo pouco que eu vi do Rafael, já acho o Rafael mais jogador que o Igor. Então, sinceramente, se não tivermos o Pedro Raul, eu acho que é uma situação interessante, um bom teste para esse jogador que foi contratado para a Copinha, e aí por números tão exemplares que ele teve na última temporada no Sub-20 do Atlético Goianiense. Foram 17 gols em 18 jogos, e por conta das boas aparições nas partidas em que ele entrou aí contra o Volta Redonda, contra o Madureira, agora num passe decisivo no jogo contra o Resende no último minuto, eu acho que o Rafael Navarro passa à frente nessa concorrência aí, caso ele tenha que substituir o Pedro Raul nesse jogo contra o Vasco da Gama. Vale lembrar, gente, do lado do Vasco da Gama a gente vê uma crise intensa, o técnico Abel Braga já na corda bamba, já com a corda no pescoço, o treinador, eu acredito que, sinceramente, eu tô seguindo a minha intuição também, acho que se o Botafogo vencer com autoridade o time sub-23 do Vasco da Gama, não sei se o Abel resiste não. Eu acho que ele pode acabar caindo nessa Taça Guanabara mesmo, porque o futebol apresentado pelo Vasco nesses primeiros jogos aí da temporada 2020, o futebol está bem pavoroso. Talvez a gente já tenha aí a escalação, por parte aí, eu tô postando esse vídeo aqui por volta das 8 da noite, não tô gravando aqui por volta das 7h30, 7h45, talvez a gente possa ter aí a confirmação desse time, mas seguindo a minha intuição, pelo menos antes, eu não tenho informação nesse momento do time titular concreto, mas eu diria que o Botafogo pode ir com o Gatito, o Barrandeg pode disputar a posição aí com o Fernando, pode haver esse revezamento aí. Na zaga, o Marcelo, o Juan Renato, na lateral esquerda o Guilherme Santos. Meio campo, a gente pode ter aí, a gente fica na dúvida entre o Alex Santana ou o Caio Alexandre, Thiaguinho, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Luiz Fernando, e na frente a dúvida entre Pedro Raul e o Rafael Navarro. Essa é a minha opinião, a minha intuição. Qualquer tipo de modificação, o time foi confirmado, vai ser esse. Eu vou colocar lá no Instagram, Brownie Fogo, por isso que é importante você me seguir por lá também. O pessoal tá reclamando, né, da questão de poupar jogadores, eu enfatizo, né? Eu acho que o Vasco ele já vai com o time sub-23, então isso possibilita o Botafogo para revezar o time também. O Campeonato Carioca ele serve para testes, então a gente pode testar alguns jogadores que estão indo bem. Na minha visão, como por exemplo o Caio Alexandre e o Rafael Navarro, são jogadores que quando entraram fizeram atuações minimamente decentes. Então eu acho que serve para isso e principalmente para poupar o time na decisão que a gente tem na quarta-feira, que é muito importante. Esse jogo contra o Caxias é muito mais importante do que esse confronto de fase de grupos de Taça Guanabara contra o Vasco da Gama. O Botafogo tem aí em mãos, caso avance contra o time do Caxias na Copa do Brasil, o Botafogo vai ter aí no caixa limpinho R$1.100.000 para ele. A gente sabe que a Copa do Brasil é a competição que mais bem paga em relação às outras competições aqui no Brasil, então vamos ficar atentos sobre isso. Pessoal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, nós vamos ficando por aqui. Mais informações ao longo dos próximos dias a respeito desse confronto entre Botafogo
e Caxias, e amanhã, de manhã, o pré-jogo completíssimo desse jogo entre Botafogo e Vasco, com todas as escalações, todas as informações, análise tática, estratégias, arbitragem, tudo amanhã, por isso que você tem que ativar as notificações para não perder absolutamente nada. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, valeu!